para petição de interposição e uma peça para as razões recursais. 2 dias, né? 2 dias. Eu vou comprar um giratório, tu vai ver só. É. Que aí eu vou andar e ele vai... Precisamos. Uma peça para o quê? 5 dias para petição de interposição. E aí depois 2 dias para as razões do recurso. Então, é um procedimento, a forma dele se dá com 2 peças distintas. Outra coisa importante nesse recurso, não tem efeito suspensivo. Suspensivo como regra. O que significa isso? Se o juiz, por exemplo, concedeu livramento condicional ao réu e o Ministério Público recorre, o indivíduo vai para a rua e só depois do julgamento do recurso é que, se for favorável ao MP, ele vai preso de novo. Entendeu? Então, não tem efeito suspensivo, essa é a regra. A decisão que o juiz tomar começa imediatamente a produzir os seus efeitos. Não aguarda o julgamento lá do tribunal para produzir efeito, não. Começa imediatamente a produzir efeito. Então, por exemplo, se o juiz da execução nega a progressão do regime semiaberto, a defesa vai recorrer, vai ingressar com agravo. Só que até o julgamento do recurso, o preso vai ficar em regime fechado. Ele não vai ter direito a ficar no regime aberto, aguardando o julgamento do recurso. Justamente porque esse recurso só tem efeito devolutivo. Efeito suspensivo não tem como regra. Ele vai ter exceção. E aí, a questão é a seguinte, eu já tinha falado isso com vocês, mas vou tratar aqui de novo para não ter dúvida. Imagina o seguinte, livramento condicional. Livramento condicional. O réu teve o direito ao livramento condicional. O Ministério Público recorre. MP entra com agravo. Enquanto esse agravo não é julgado, o réu vai ficar solto em casa, cumprindo pena no livramento condicional. O que o MP pode fazer para dar efeito suspensivo a esse agravo? Pode entrar com mandado de segurança? Não. Não cabe mandado de segurança para dar efeito suspensivo a recurso do Ministério Público. Isso é muito comum. Vocês verem na prática o Ministério Público entrar com mandado de segurança para tentar conseguir segurar essa decisão. Não cabe. O que cabe é uma medida cautelar inominada. Por que não cabe? Porque o STF tem entendimento consolidado, no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado quando cabe recurso, para substituir recurso. Entendeu? Eu mandei, vê se vocês receberam no grupo o material que eu mandei. Se não, eu vou mandar para a Regina mandou. O pessoal lá está gravando. Não, mas é que eu queria falar agora aqui na... Não? Vou te mandar, Regina. Tu consegue botar no grupo? Ah, então, agora eu entendi. Eu sou burrada pra caramba. Depois manda, né? Eu vou, depois manda. Agora que eu entendi, desculpa. Manda chamar a professora. Vou mandar um oi pra senhora. Tá. Vai provar ou não? Pronto. Show de manhã. É o quê? Provou.
Pelo amor de Deus, não. Tem medo de trovão, né? Tem medo de chuva. Ó, vou ler com vocês a primeira questão, mandei aí. Ó. João foi condenado definitivamente e cumpre pena em regime semiaberto. Após a decisão do juízo da execução que indeferiu o pedido de trabalho externo, sua defesa pretende recorrer. Com base na legislação penal, o recurso cabível é rese, apelação, agravo, habeas corpus ou recurso ordinário. Vou repetir aqui para vocês. Ó. Ele está cumprindo pena em regime semiaberto. O juízo da execução indeferiu o pedido de trabalho externo. Então, eu estou aqui com uma questão que está envolvendo o juízo da execução da pena. Qual é o recurso? Tudo que disser respeito à execução da pena, recurso é agravo. Tudo que disser, qualquer decisão que disser respeito à execução da pena, o recurso cabível é o recurso de agravo. Então, qual seria a resposta? Agravo em execução no prazo de 5 dias. Aí eu botei lá, eu fiz essas questõezinhas para vocês com gabarito já para vocês estudarem, entendeu? Já com fundamento. É a súmula 700 do STF. Aí a segunda questão aqui. Sobre o procedimento do agravo em execução... 700. Sobre o procedimento do agravo em execução penal, é correto afirmar: trata-se de um recurso dotado de efeito suspensivo automático. Tá certo ou tá errado? Agravo tem efeito suspensivo? Aqui. Não, não tem efeito suspensivo. Só tem defeito devolutivo. Letra B. Aplica-se o procedimento da apelação criminal. Qual é o procedimento que eu vou adotar? Do rese. Lembre-se, no recurso de agravo, a lei não fala nada de procedimento. Fica calado, não diz prazo, não diz competência, não diz nada. Como é que eu vou saber qual procedimento que eu vou usar? Eu uso do rese por analogia. Por que eu uso do rese por analogia? Porque antes de 84, todas as decisões do agravo estavam lá no 581 no rese. Então, por isso que eu uso ele por analogia. Aí, letra C. O agravo em execução deve seguir o rito do recurso ordinário constitucional. Tá certo? Não. D. O procedimento aplicável é o do recurso em sentido estrito previsto no CPP. Certo. Letra E. Deve ser interposto exclusivamente por termo dos autos. Mentira. Ele não usa o procedimento do rese? A gente viu que ele pode ser por petição ou por termo. Terceira questão, assinale a alternativa incorreta. O agravo em execução não possui como regra efeito suspensivo. Tá certo ou tá errado? O agravo em execução não possui, tá certo. O prazo para interposição do agravo é de 5 dias, conforme a súmula 700. Certo. O recurso pode ser interposto por petição ou termo nos autos. Certo. Letra D. As razões devem ser obrigatoriamente apresentadas no momento da interposição. Errado. Eu tenho 5 dias para a petição de interposição e 2 dias para as razões recursais. Então, bom dia. São apresentadas separadamente a petição de interposição e as razões. Quarta questão.
Em qual das seguintes hipóteses o agravo em execução terá efeito suspensivo? Eu falei para vocês que a regra é que ele não tem efeito suspensivo, mas temos exceção. Qual é a exceção? Está lá prevista no artigo 197 da LEP. Na hipótese de liberação do internado por cessação da periculosidade. Na hipótese de liberação do internado por cessação de periculosidade. O sujeito está cumprindo medida de segurança. Quem é que cumpre medida de segurança? É aquele que foi condenado, que foi absolvido, mas foi imposta a medida de segurança para ele, porque ele é inimputável. É o 26 CAPT. Lembrou disso? O doente mental, ele é absolvido. Por que ele é absolvido? Porque ele é plenamente incapaz. Só que ele ganha uma releva. Ele é absolvido, mas não vai para casa. Ele é absolvido e em relação a ele é imposta uma medida de segurança. Essa medida de segurança vai durar quanto tempo? Enquanto houver periculosidade. Não tem um prazo certo. Por isso que não é uma boa você trazer como única estratégia para o seu cliente, você é advogando, a inimputabilidade penal. Porque ele vai ser absolvido, mas ele vai para o manicômio judiciário. Entendeu? E enquanto não cessar a periculosidade, ele vai ficar lá preso. E periodicamente, esses exames são feitos para saber se ele pode ou não. Ele se aplica a Belo Bispo, né? Oi? Aquele que... A Belo Bispo, no caso do Bolsonaro. Eu não lembro se o caso dele, ele foi reconhecido como inimputável? Foi. Então, sim. Entendeu? Sim. Se foi reconhecido... Oi? Ele volta para a vida comum. Ele é liberado. Entendeu? Ele periódico. Mas, porque assim, quando você tem uma pena, você cometeu um crime, você tem uma pena, você sabe, olha, eu vou ficar 10 anos preso, eu vou ficar 5 anos preso. Aqui na medida de segurança, não. Você não tem um tempo para ficar preso. Você vai ficar preso enquanto não cessa a sua periculosidade. Isso é pior. Porque, gente, para cessar a periculosidade, você efetivamente deveria ter um tratamento. Vamos combinar, você acha que os cárceres brasileiros você garante esse tratamento? Não. Já começa daí, né? Efetivamente não. Aqui no HCTP, quando eu conheci o HCTP, eu fiquei chocadíssima, porque lá tem chaveiro também. Essa história do chaveiro de Pernambuco, no HCTP também tem. E quem é chaveiro é um doente mental, igual os outros doentes mentais. Já começa por aí, entendeu? Então, qual a chance de alguém que entrou para cumprir medida de segurança cessar a periculosidade? Baixa, bem baixa, né? E aí, você não tem um prazo fixo de quanto tempo eu vou cumprir. Tem jurisprudência dizendo o tempo máximo. É o tempo da prescrição do crime, não pode passar daquilo. Mas não existe um tempo certo. Então, não é uma boa você trazer como única tese sua de defesa a inimputabilidade, porque efetivamente ele vai ser aplicado no medida de segurança. Tá. Professora, recentemente a senhora viu, saiu agora na mídia e na imprensa, o maníaco do parque, que a advogada dele se manifestou dizendo que não ia pedir a aprovação do regime, que ele já estava, inclusive, apto para a aprovação do regime, mas ela não ia pedir porque ele não tinha se submetido a um tratamento e, consequentemente, não tinha como saber se ele realmente estava apto para a aprovação do regime. Como é que se fica uma situação dessa? O maníaco ele do parque, chegou direito, o maníaco mas ela do não ia pedir parque, eu não sei, ele foi condenado à medida de segurança ou a pena? Preso, ele está preso, né? Está preso, mas aí eu quero saber o seguinte, é medida de segurança ou é cumprimento de pena? É pena. Se é pena, não pode dizer que não vai pedir progressão, não. Ela se manifestou dizendo que não ia pedir a progressão do regime porque não se submeteu a um tratamento
Pra ter A uma advogada, apta a aí advogada fala pra- isso. advogado de defesa dele. O que acontece nesses casos? A Defensoria Pública atua, porque a Defensoria Pública é órgão de execução, atua em favor desse réu, mesmo que tenha advogado, porque a conduta do advogado não é a melhor conduta, entendeu? Porque se ele cumpre pena, eu não quero saber de periculosidade, eu quero saber dos requisitos da progressão de regime. Ele cumpriu o requisito subjetivo, que é o bom comportamento, o requisito objetivo, que é a quantidade de pena, eu tenho que pedir. Tem casos extremos, que o juiz pede uma análise psicológica daquele indivíduo. Mas aí quem vai pedir é o magistrado, não é a defesa que vai deixar de formular o pedido porque não foi feito esse estudo ou esse tratamento psicológico. Não, entendeu? Então, essa conduta não é uma boa conduta. É, advogado de defesa. É. Não é uma boa conduta. Questão 5. Analise a alternativa correta sobre a forma de interposição do agravo em execução. A. Deve ser interposto exclusivamente por petição com razões? Não, a gente já viu que pode ser por termo ou por petição. Está errado. Pode ser interposto por petição ou termo nos autos, sendo facultativa a apresentação simultânea das razões? Sim. Eu tenho prazo de 5 dias para a petição de interposição e 2 dias para as razões. Posso apresentar tudo junto em 5 dias? Posso, se eu quiser. Mas pela lei, eu sou obrigada a ser intimada para apresentar depois. Então, é uma faculdade. A resposta correta, então, é essa. Mas vamos ver o resto. Exige interposição direta no TJ sem passar pelo juízo de origem? Não. Tem que passar pelo juízo de origem. O agravo em execução é dirigido ao juiz da execução. Vou botar até aqui, ó. Dirigido ao juízo, na verdade, né? Da execução. E esse juízo da execução, ele pode fazer o que se chama de retratação. Eu aplico o 589 por analogia. Então, eu vou fazer o recurso de agravo, eu mando para o juiz de execução, que foi o juiz que decidiu aquela questão. Ele pode voltar atrás, que nem o recurso em sentido estrito pode voltar atrás. Se não voltar, aí vai para o tribunal. Esse é o procedimento. E letra E, o agravo em execução só pode ser manejado pelo Ministério Público? Não, claro que não. Tanto a defesa quanto a acusação podem entrar com agravo em execução. Qual é o recurso que o MP não pode entrar? Quem lembra? A gente viu na aula passada. Um recurso que o MP, como regra, não pode entrar. Embargos infringentes e de nulidade. Por que em regra? Embargos infringentes e de nulidade, que a gente viu na aula passada, é um recurso exclusivo da defesa. Só a defesa pode entrar. Agora, o MP pode entrar em favor do réu. Aí ele pode. Infringentes e de nulidade. Foi o que a gente viu na aula passada. Aí eu fiz umas questõezinhas aqui de recordar é viver, para a gente dar uma estudada para a prova, a partir dessa 6ª questão, tá? Marque V ou F. A decisão do tribunal que reconhece contra o réu
nulidade não arguída no recurso da acusação é válida, mesmo sem o recurso de ofício. Certo ou errado? Vamos tentar lembrar. Olha só. Só silenciar aqui. Eu tenho uma decisão. Alguém consegue uma folha de novo papel para mim? Eu não tenho um apagador aqui. Eu tenho uma decisão, um recurso exclusivo do Ministério Público. Eu tenho uma sentença aqui condenatória. Tem uma sentença absolutória. O MP recorre dessa sentença. Qual é o recurso que cabe de uma sentença proferida por juiz singular que absolve alguém? Qual é a sentença? Qual é o recurso? Raciocinar, gente. Tem uma sentença que absolveu o cara. E qual é o recurso que cabe da sentença? Que desafia a sentença? Apelação. Então o MP entrou com apelação. O processo foi para o TJPE. Chegou no TJPE. O tribunal viu uma nulidade processual que é contra o réu. Uma nulidade processual que é contra o réu, mas que não foi tratada pelo MP nesse recurso. O TJPE pode reconhecer essa nulidade contra o réu? Contra o réu? Por que não? Vocês já tinham que saber isso sem planejar, porque isso caiu na prova e vai cair de novo. Qual é o princípio? Vamos lá, gente. Chega a dar uma dor no peito. O tribunal nunca pode agravar a situação do réu se a acusação não pedir. Princípio da vedação, da reformácio impégios. Esse princípio vai cair na sua vida a vida inteira. Você tem que saber isso. Vedação da reformácio impégios. Caiu na primeira prova, vai cair na segunda, vai cair na segunda chamada, vai cair na prova final. Até o fim da sua vida, se você trabalhar com processo penal, você tem que saber isso. Entendeu? Por quê? O tribunal nunca pode agravar a situação se não foi pedido pelo Ministério Público. Porque senão, gente, o recurso vira uma faca contra o réu. E não pode ser. O recurso tem que ser uma coisa que vai ajudar o réu. Então, olha só, o MP apelou. Ele pode ser condenado? O MP apelou. Ele pode ser condenado? Pode. Agora, a condenação tem que ficar restrita no que o MP falou aqui nas razões. O tribunal não pode buscar uma situação nova que não foi falada no MP para poder condenar ele. Não pode. Então, eu vou repetir isso de novo, porque isso é importantíssimo. Eu vou dar um outro exemplo. Sentença foi condenatória. Condenou o cara a 6 anos no regime semiaberto. Aí quem recorreu? Defensoria Pública.
só a Defensoria Pública recorrer, que é a absolvição dele. O tribunal olha e fala assim, tinha tudo para esse cara estar em regime fechado. Ele é reincidente. O juiz comeu uma mosca. Pode o TJPE colocar ele em regime fechado? Não. O recurso foi exclusivo da defesa. O recurso pode agravar a situação dele? Nunca. Complicar mais um pouquinho. O MP também recorre. O MP recorre pedindo para aumentar a pena. Não. O MP recorre para botar ele no fechado. Só que quando chega lá no tribunal, o tribunal vê o juiz comeu mosca. Por quê? Porque na hora de somar a pena não tinha que ter dado 6 anos, não, tinha que ter dado 8 anos. Pode o tribunal dizer, olha, vou corrigir aqui, tem o recurso do MP, vou corrigir aqui porque a soma da pena estava errada. Pode fazer isso? Não. Por quê? Só pode agravar o que foi pedido aqui, ó, no MP. Só o fechado, isso pode dar. Agora, mudar a pena, agravar a pena, não. Professora, essa palavra normativa significa reforma para pior. É, vedação da reformácio impédios. É agravar a situação do réu, reformar para pior, sem pedido expresso da acusação. Em relação a essa questão que eu trouxe para vocês, tem uma súmula, que é a súmula 160 do STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não acolhida no recurso da acusação, ressalvadas para os casos de recurso de ofício. Quando ele recorre. Oi? No caso, recorreu ele. Quando tem duplo grau de jurisdição. Esse recurso de ofício é um duplo grau de jurisdição. Tá? Deu para ficar claro? Não pode agravar. Isso tem que saber. Isso aqui, ó, tem que saber. Não tem como Professor, é não muito saber. esclarecedor quando a gente tem assim, essas perguntas e. É. Eu vou, Eu acho que ficou melhor por questão. por questão, né? É melhor. Eu vou fazer isso até para a matéria de trás. Eu acho O que negócio é é conseguir melhor, tempo. é melhor ter do que fazer um resumo, porque com as alternativas a gente consegue ter um controle do que a gente tem que pensar e o que a gente não pode. Aham. Então, eu vou fazer assim para vocês estudarem. Tem mais alguma? A senhora vai ter mais alguma aula? Oi? Terça-feira tem aula, né? Tem. Terça-feira tem aula. Vamos lá. Cadê onde é que eu estou? Aqui. A decisão do... Ah, tá. Letra B. O assistente de acusação pode interpor recurso extraordinário nos termos do artigo 584, súmula 210 do STF. Pode. Súmula 210 do STF. Letra C. Se a intimação for publicada numa sexta-feira, o prazo começa a correr no domingo seguinte? Publicou na sexta-feira. Quando é que começa a correr o prazo? Segunda. De novo. Dias corridos ou dias úteis? Corridos. Isso também vai cair na prova. Dias corridos. Não uso o CPC por analogia para determinar a aplicação de dias úteis. Não. O processo penal não tem isso. É dia corrido. Dia corrido. Letra D.
sentença de habeas corpus favorável ao réu em crime contra bens da União está sujeita a reexame necessário? Súmula 344 do STF. Cabe recurso de ofício, ou recurso necessário. A omissão do juiz quanto ao recurso de ofício impede o trânsito em julgado da sentença? Sim. Súmula 423. A falta do recurso de ofício não impede o reexame por considerar-se interposto por força de lei. Aqui, essas questões eu trouxe para vocês saberem quais são as principais súmulas que vocês podem aplicar em relação a essa matéria. A apelação protocolada dentro do prazo legal não será conhecida se o despacho do juiz é extemporâneo. Claro que isso aqui é um absurdo. Súmula 428 do STJ. O prazo para o assistente de acusação recorrer só se inicia após o término do prazo do Ministério Público? Sim, súmula 448. A segunda instância pode dar nova definição jurídica ao fato, mesmo com base em circunstâncias não descritas na denúncia? Falso. Súmula 453. Não cabe mutatio libelli em segunda instância. A gente já viu isso também. E não há nulidade por falta de intimação do denunciado para apresentar contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia. Errado. Súmula 707. A gente também já viu isso aqui. Tem que intimar a parte para apresentar contra-razões. Só um segundinho aqui para eu achar um negócio para eu falar com vocês. Só estou dando uma olhada aqui na prova para ver o que tem de importante para eu falar. Ai, professora, acho que pode mandar para alguém. Aí a gente decide. Ó, só a última aula de hoje, você já tem 5 pontos na prova. Já. Deve que a gente está pensando em muitos pontos. Oi? A gente está pensando em muitos pontos. Outra coisa que é só para a gente recordar, antes da gente passar para o próximo tópico. Júri. Vamos recordar quais são os recursos de júri. Vai cair. Estou vendo aqui. Júri tem 2 fases. Não tem 2 fases? MP ofereceu denúncia. Aí o juiz recebe a denúncia. Qual o recurso? Da decisão que recebe a denúncia. Qual o recurso? Pode falar. Oi? Reze é da decisão que rejeita a denúncia. A que recebe a denúncia não tem recurso. O único meio de eu impugnar isso é através de HC. Tá? A decisão que recebe a denúncia não tem recurso. Cabe habeas corpus. Agora, e se rejeitar a denúncia? Aí sim, reze.
Posso usar por analogia o RES aqui? Não, não cabe analogia no 581. Cabe interpretação extensiva ou interpretação analógica, mas analogia não cabe. Tá? Aí vamos lá. Eu estou aqui, recebeu a denúncia, o processo continuou. Tal. Aí aqui tenho 4 possibilidades. Primeira possibilidade, pronúncia. Pronunciou. Qual é o recurso? Reze. Impronunciou. Apelação. 416. Absolvição sumária. Apelação. 416. E o que vai cair na prova aqui, Regina Porta? Desclassificou. Desclassificou. Qual é o recurso? Reze. Aí você vai procurar lá na fila do reze, não vai estar escrito desclassificação. Vai estar escrito assim, cabe reze da decisão do juiz que reconhecer a sua incompetência. Professor, esse terceiro ali, maravilhoso. A absolvição sumária é apelação. A decisão do juiz de quê? Da decisão do juiz que reconhece a sua incompetência, cabe reze. Quando desclassifica, ele está dizendo, eu não sou competente porque o crime não é doloso contra a vida. Entendeu? Por isso que cabe reze. Então, isso vai cair na prova. O quarto é? O quarto é o que vai cair na prova, desclassificação. Cabe reze. Que não é com ele, porque não é doloso contra a vida. Logo está dizendo, eu sou incompetente. Por isso que cabe reze. Então, só cabe reze o juiz, ele não tem autonomia de valor. Não, tem várias hipóteses de cabimento do 581, né? Só que se você for olhar lá, vai estar escrito pronúncia. Na decisão da pronúncia, cabe reze. Mas não vai estar escrito na decisão de desclassificação. Você não vai encontrar isso no 581. Isso é uma construção, um raciocínio. Porque lá no 581, salvo engano, inciso 2 ou 3, está dito assim, quando o juiz reconhece que ele é incompetente, cabe reze. Quando ele se declara incompetente, cabe reze. E é o que acontece na desclassificação. Porque na desclassificação ele está dizendo, eu sou incompetente porque o crime não é doloso contra a vida. E aí manda para o juízo comum. E aí, dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito. Entendeu? Aí, se pronunciar, o processo vai continuar. Continuou aqui, ó. Tem uma sentença condenatória, absolutória, condenatória imprópria. Qual é o recurso que cabe aqui? A apelação. 593. Inciso 3. E com 4 linhas. E na última linha, só cabe um recurso, uma vez. Com base na linha D. Apelação. Cabe apelação com base no 593.3. Tem 4 linhas e a última linha fala justamente quando a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Esse recurso só pode ser usado uma vez com base nesse fundamento. Isso aqui você vai, tira uma foto, bota na geladeira, acordou de manhã, olha, entendeu? Foi tomar um cafezinho, olha, foi beber uma água, olha, para decorar. Tá? Porque isso vai cair. Tem como essa repetir da linha?
sentença no final, depois do plenário do júri, ou condenou ou absolveu, qualquer recurso para desafiar essa sentença, apelação. O fundamento é 593, inciso 3. Tem 4 alíneas. A última linha é a linha D, que fala da decisão dos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, só pode ter um recurso, com base nesse fundamento. Não pode toda hora ficar anulando e voltando e julgando de novo pelo mesmo fundamento. Não, só pode ser usado uma vez. Tá? Deu para ficar claro isso aqui? Então vamos para o próximo tópico. Habeas corpus. Habeas corpus é recurso? Não. Habeas corpus é ação autônoma de impugnação. Ação autônoma de impugnação. É uma ação constitucional, está prevista lá na Constituição Federal. É uma ação autônoma de impugnação porque ele faz uma nova relação jurídica. Ele inicia uma nova relação jurídica diferente daquela que existia. Eu posso ter habeas corpus para piorar a situação do réu? Oi? Não. Oi? Não pode, né? O habeas corpus é uma ação condicional que é utilizada em favor do réu. Em favor do réu. Tem uma questão que é muito... Essa questão é para o professor? Oi? Não, nenhuma. Eu já pulei para ir para o próximo tópico. Às vezes, Aí vocês vão estudar em casa o restante das questões. às vezes não suspeito a pena, né? Oi? Às vezes não suspeito a pena, né? E não do réu. Não entendi. Às vezes é apenas do suspeito, que ainda ele não é réu. Ah, é, isso. Do acusado, né? Ou até mesmo do indiciado. No habeas corpus tem uma questão interessante que diz respeito à legitimidade. Quem é que pode impetrar habeas corpus? Qualquer pessoa. Não se exige capacidade postulatória para impetrar habeas corpus. Então, eu não preciso ter capacidade postulatória para impetrar habeas corpus. Não preciso ser advogado. Qualquer um de vocês pode impetrar um habeas corpus. Assistiu uma audiência de custódia, viu um absurdo? Pode você impetrar um habeas corpus em favor daquele réu, sem problema nenhum. Mesmo que ele não tenha te constituído advogado. Mesmo que você não seja advogado. Tá? No habeas corpus... Oi? A pessoa comum saber esse período. E é interessante porque, assim, em casos de grande repercussão, tem vezes que uns doidos impetram habeas corpus. Tipo assim, trazendo teses que muitas vezes até prejudicam o preso, o acusado. Nesses casos, os tribunais, eles extinguem esses habeas corpus, mesmo tendo a legitimidade ampla, mas quando ele vê que o réu tem advogado constituído, é um caso de muita repercussão, e que aquele habeas corpus vai prejudicar a tese defensiva, o tribunal ele extingue, tá? Mesmo tendo essa, justamente para evitar esses papagaios pirata que ingressam só para ter o nome lá divulgado, né? Normalmente são habeas corpus horríveis, mas que o cara entra porque tem legitimidade. A gente tem 3 figuras importantes no habeas corpus que obrigatoriamente devem ser mencionadas na peça processual, que é o impetrante, o paciente
e a autoridade coatora. Então, no habeas corpus, eu tenho 3 figuras importantes: o paciente, o impetrante e a autoridade coatora. Quem é o impetrante? É quem ingressa com a ação. É quem vai assinar a peça processual. Vejam o verbo que eu estou botando aqui. Vocês vão estudar isso quando vocês forem fazer prática jurídica, mas eu já vou adiantar aqui. Em habeas corpus, o verbo é impetrar. Na apelação, é interpor. Nos embargos de declaração, é opor. Quando você for fazer a prova da OAB, você não pode opor habeas corpus. Você não pode opor apelação. Não. Embargos de declaração ou embargos infringentes, embargos. Você opõe embargos. Reze, apelação, agravo, você interpõe. Recurso interpone. É. E impugnar. Oi? Impugnar. Não é um termo técnico para ser utilizado. Você vai botar lá, Defensoria Pública vem impugnar? Não. A Defensoria Pública vem opor embargos. A Defensoria Pública vem impetrar habeas corpus. Impetrar mandado de segurança. Entendeu? É o termo técnico que você usa na peça processual. Então, o impetrante é aquele que ingressa com a ação. E no caso do habeas corpus tem essa questão que não precisa nem ser advogado. Qualquer um do povo pode. É uma verdadeira ação popular, criminal. Uma verdadeira ação popular criminal. Quem é o paciente? É aquele que sofre a coação ilegal ou está prestes a sofrer. Esse caso, professor, ele não é considerado réu. Oi? Não. Depois está fácil. É. E eu, no habeas corpus, eu não falo de réu. Eu falo de paciente. O paciente, ele pode ser um réu, ele pode ser um condenado já, ele pode ser um indiciado, um investigado, pode ser qualquer dessas pessoas. Então, não é nada, apenas Oi? ele está com a suspeita, tem um habeas corpus Preventivo. né? Alguma coisa ele é. Alguma coisa ele é. Ou ele é indiciado ou é investigado. Entendeu? Preventivo, né? Quando É. houve a coação e a violação da liberdade. Isso. A gente vai falar. Tá? E a autoridade coatora é o juízo ou o particular, porque cabe habeas corpus contra particular, que pratica a ilegalidade. Certo? Então, quem é o impetrante? Quem ingressa com a ação. Quem é o paciente? Quem está sofrendo ou está ameaçado de sofrer a restrição ao direito dele. E quem é a autoridade coatora? É o particular ou o juízo ou a autoridade pública que pratica o ato coator. Juiz e particular. Qualquer autoridade pública. O MP, por exemplo, pode ser autoridade coatora. Tá? Então vamos lá. Qual é a peculiaridade que a gente tem no habeas corpus? No momento de julgar, eu vou pedir informações ao juiz para que ele explique, o juiz ou a autoridade coatora, que for, em regra o juiz, para que ele explique qual é a razão daquele ato. Ele vai ter a chance de se explicar para demonstrar que o ato é válido, é um ato legal ou é um ato inválido. Tá? Então, no habeas corpus, eu tenho o pedido de liminar para, de plano, o tribunal ou o juiz já conceder a ordem de habeas corpus, conceder o que eu quero, tá? Mas
é raro, aqui em Pernambuco eu diria raríssimo. Eu tenho 10 anos aqui, nunca consegui uma liminar sem ouvir a autoridade coatora. Nunca. Porque tem que ser uma situação absolutamente flagrante. E, em regra, mesmo em situações flagrantes, se estabelece um prazo mínimo para apresentar, só para ter certeza de que aquela conduta realmente é uma conduta ilícita. Tá? Eu só posso entrar com habeas corpus para defender direito ambulatorial. O que é o direito ambulatorial? É o direito de ir e vir. Então, eu só posso impetrar habeas corpus para defender direito ambulatorial. Tem que haver uma possibilidade, mesmo que remota, do indivíduo ser preso em razão daquele habeas corpus, daquela conduta ilícita da autoridade. Então, vou dar um exemplo. O sujeito foi... A única pena do crime é uma pena de multa. A única pena do crime é uma pena de multa. Eu posso ingressar com habeas corpus? Não. Por quê? A pena de multa não pode ser convertida em prisão. Antigamente podia, hoje não pode mais. Se a pena de multa não pode ser convertida em prisão, significa que o direito ambulatorial daquela pessoa não está sendo violado. Logo, não cabe habeas corpus. Se eu for questionar alguma coisa, eu questiono por mandado de segurança, não por habeas corpus. Outra coisa que eu vi vocês colocarem na prova: nunca, em hipótese alguma, vai caber ao mesmo tempo mandado de segurança e habeas corpus. Nunca. Porque quando cabe um, não cabe outro. Quando cabe outro, não cabe um. Mandado de segurança cabe quando houver uma ilegalidade evidente e não for o caso de habeas corpus. Ou seja, a própria Constituição ela fala expressamente: se couber habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Entendeu? Não tem prazo para habeas corpus. Habeas corpus você pode entrar até mesmo depois que o sujeito estiver cumprindo pena. Não tem prazo. Tá? É uma ação que não tem prazo. O mandado de segurança a gente sabe que tem 120 dias de prazo, não é? A partir do momento da ilegalidade, no mandado de segurança você tem 120 dias para discutir. No habeas corpus não tem prazo. Mesmo depois que estiver cumprindo pena, mesmo depois, eu posso impetrar habeas corpus que não tem problema nenhum. Então, vamos lá. A ilegalidade do conhecimento da ilegalidade. Do mandado de segurança? Sim. Da ilegalidade. Da ilegalidade. Quais são as espécies de habeas corpus? O habeas corpus preventivo e o habeas corpus liberatório. Ou repressivo. No habeas corpus preventivo, eu viso evitar uma coação ilegal. Vocês já ouviram falar desse povo que vai depor em CPI? Eles entram com habeas corpus preventivo para que o tribunal reconheça que eles não podem ser presos se eles quiserem se calar. Existe uma situação muito tênue entre quem é testemunha e quem, por exemplo, que assim, a testemunha, ela não pode calar, ela não pode mentir e não pode calar. Só que tem casos que você é testemunha, mas uma testemunha quase com o pé para virar réu. E aí, se você fala a verdade, você está se auto-incriminando. E aí,
tinha um pezinho para você virar réu, você caiu no abismo e virou réu. Entendeu? Então, nesses casos, são os casos em que as pessoas impectam habeas corpus preventivo para não precisar dizer tudo que sabe como testemunha, porque se disser tudo que sabe como testemunha, vai se auto-incriminar. Entendeu? Então, esse é o habeas corpus preventivo. Mas aí, Fala. no caso, essa semana eu estava vendo na internet, o caso de Virgínia, que ela, nesse jogo de TV, que ela foi lá, e ela disse, confirmou que a plataforma dele mandou para ela uma essas contas fake, e ela jogava conforme a PEC, não sei da que, estava mandando para ela, tipo, confirmando que ela estava usando a conta fake. E aí, como é que fica esse Porque caso? ela não foi assessorada Ela para confirmou dizer, isso. porque ela não foi assessorada devidamente para dizer, minha filha, se você falar isso, você vai se auto-incriminar. É a questão. Ela foi como testemunha, eu não sei a condição que ela foi depois na CPI, como interessada, como testemunha. Ela foi convidada ou foi intimada? Não sei. Mas ela tinha que ficar calada ali. Ela não podia falar isso, porque se ela falar isso, ela está se auto-incriminando. Ao mesmo tempo, ela poder, se ela foi convocada e silenciasse, ela podia sair de lá presa. Então, o caminho é, antes de acontecer, você entrar com habeas corpus preventivo para garantir o seu direito ao silêncio. Entendeu? Tá. Aí a descrição do preventivo, só para anotar. O preventivo é para você, é antes que o ato ilegal tenha sido praticado. Você garante que o ato não vai ser praticado. Então, você pede um salvo-conduto. Na hora de fazer a peça, o pedido é um salvo-conduto, para que você não faça um determinado ato e não se auto-incrimine, por exemplo. Fala. Eu acho que foi depois da. Foi depois da parte que foi. Ele saiu de lá preso porque ele não estava respondendo nada. Pois é. O que ele tinha que fazer? Entrar com habeas corpus preventivo para garantir o direito dele ao silêncio. É muito simples que alguns professores fizeram até mesmo era não tem Não, ele não pode responder perguntas que auto-incriminem ele. Entendeu? Essas perguntas ele não pode silenciar em relação a tudo. A não ser que tenha uma determinação judicial que diga, olha, você pode silenciar em relação a tudo. Normalmente não é assim. Normalmente as decisões judiciais vêm, você pode silenciar nas questões que for auto-incriminação. Entendeu? E aí o preventivo você evita a coação e o repressivo, a coação já existe e aí você vai reverter aquela decisão. Ela pode entrar aqui nesse agora? Oi? Ela pode entrar aqui? Não, agora ela já falou. É antes de abrir a boca. É, antes de abrir a boca. Vou dar um exemplo. Preventiva, ela poderia ficar calada. Se ela É. tivesse Se ela pedido. tivesse. Se ela tivesse pedido, seria para ela ficar calada durante a CPI. Aí após ela não teria nenhuma complicação. Após, só se qual é o ato ilegal que foi praticado. Não houve um ato, ela não saiu presa, ela não saiu indiciada, não teve, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês, eu quero que vocês me digam se isso é preventivo ou é repressivo. Caso concreto, aconteceu ontem. Sujeito foi na audiência de custódia, Maria da Penha. Conseguiu responder em liberdade provisória, e o juiz fixou monitoramento. Você tem que comparecer lá em Recife ao órgão para colocar a pulseira. Ele chega na defensoria ontem e diz, eu não tenho dinheiro para ir para Recife colocar a pulseira. Foi num fórum, mandaram ele na defensoria, não tenho dinheiro para botar a pulseira. Aí vou pedir o auxílio do município para poder ele ir, né? Qual é o problema? Ele não mora no Cabo, ele mora em Ipojuca.
Então, não é o município do Cabo o responsável por aquele indivíduo, é o município de Pojuca. No Cabo, eu tenho contato com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Assistência Social, para poder fazer esse intercâmbio e conseguir. Em Pojuca, eu não tenho ninguém, não tenho ideia. Aí eu ligo para o defensor de Pojuca. Esse tempo, o juiz foi lá e decretou a prisão dele. Ele estava numa sala no fórum, na salinha da defensoria, o juiz na salinha do lado. Ele tinha ido na salinha do lado dizer, eu não tenho dinheiro para ir. Ele está ali. O juiz decretou a prisão. O juiz sabia que ele estava Oi? presente? Estou lhe falando. Sabia. Ele falou assim, Ele entrou na sala errada. O problema foi esse. E o juiz decretou a prisão. Não, o juiz da custódia é um, o juiz da vara é outro. Quando o juiz decretou a prisão, ele deveria estar em contato com O juiz decretou a prisão porque ele não compareceu ao SEMAN para botar a tornozeleira. Só que ele estava na defensoria dizendo, olha, eu não tenho dinheiro, eu quero ir, mas não tenho dinheiro. E aí a defensora ligou, falou com a secretária. A decisão já está sendo feita de prisão. Mandou prender. Pergunta, esse HC é preventivo? O cara, claro, veio para o prédio daqui da defensoria, para não ser preso, não ficou lá esperando, né? É preventivo ou é repressivo? Ele ainda não foi preso. Ah, isso que eu quero que vocês vejam. A diferença não é se ele foi preso ou não, é se tem ou não a ordem de prisão, captou? Então, nesse caso, vai ser um habeas corpus repressivo, entendeu? Agora ele está foragido. E a gente está tentando reverter. Aí ele foi embora. Oi? Foi embora. Não, ele já estava esperando essa. Entendeu? Chegar o camburão. E o bichinho fazendo as coisas tudo direitinho. O bichinho. Você- Bichinho não. Bichinho, bichinho no Aí mundo. incorporando a defensoria. Total, gosto muito dessas. Mas, gente, olha só, até se você for Ministério Público, até se você for juiz, o cara tá lá dizendo, eu quero ir, eu só não tenho dinheiro. Entendeu? Não, É lamentável. entendeu? Razoabilidade nenhuma. Ele tem que a coisa certa. Ele tem que a coisa certa. É. Quando a pessoa quer até pular pra trás. Como foi que ele chegou de Pojuca pro Cabo? De Pojuca pro Cabo, ele veio como? No dia anterior era para ter O TI vai até Recife. Hoje, acaba, Aí ele no dia pega seguinte, a ele cara fala, e Recife. Tu não tá vendo quando o mar é Então, pra assim, volta. é O extrema cara tá lá e pobreza. foi É decretar a prisão. extrema pobreza. Não. E professora, ele veio de Pojuca para o carro como? Andando. Ele veio andando. Andando. De Pojuca pro Cabo. Andando. Sim. Tá vendo que tá querendo fazer a coisa certa? Entendeu? Andando. Ele deveria ter pensado antes de ele quer falar com a... É. Por que não procura a defensoria de lá? Ver E você julgando o rapaz? Eu não estou jogando, não. Ele que fez o ato. Muitas vezes é falta de informação. É. só comentando. Entendeu? Veio andando. Só expressando meu E opinião. aí, assim, aí a solução, dê o dinheiro para ele. Essa é a única solução que eu não faço mais, porque eu não dou mais dinheiro para assisti-lo, porque senão vira hábito. Eu já ia bater lá. Não. Mas é isso mesmo, vira hábito. Eu nem levo, não tenho, virou de cabeça para baixo, não cai 10 centavos. Aí o pessoal escuta a notícia, a defensora pública do Cabo, ela dá o dinheiro para ele. Mas é isso mesmo. Gente, essas ações de saúde, não vou mentir, teve situações gravíssimas que eu falei, eu tinha a mão no bolso, comprei, falei, quando você receber do Estado, você me devolve. E aí? Devolveu. Me devolveu, mas chegou uma hora, doutora, tem 24 mil para comprar leite? Minha filha, 24 mil. Entendeu? E aí, 30 mil mensagens, tem 24 mil. Ou seja, não dou mais R$1 para nada. Meu coração ficou peludo. Sim, eu ia pedir logo. Tem que controlar a empatia emocional. Oi? Tem que controlar essa empatia É, emocional. porque meu coração ficou Foi a peludo. falência. Senão, não tem como. Aí, vamos lá. Quais são as hipóteses de cabimento de habeas corpus? Está lá no artigo 648.
falta de justa causa. O que é justa causa? Quem lembra? Indícios de autoria e prova da materialidade. 468. As hipóteses de cabimento. É o 648. A primeira hipótese é a falta de justa causa. Justa causa é indícios de autoria e prova da materialidade. Se eu não tenho indícios de autoria e prova da materialidade, o juiz não pode receber a denúncia. Se ele recebe, viu que não tem recurso, a única forma da gente impugnar é através do habeas corpus. Justamente porque a gente vai dizer que não tem justa causa, não tem autoria e materialidade. 648 do CPP? É. A segunda hipótese, prisão além do prazo legal. Quando o réu está preso por mais tempo do que a lei determina. Aí eu pergunto, qual é o prazo da prisão preventiva? Quem lembra? Depende do crime, só é de onde. Não tem prazo. Preventiva não tem prazo. O prazo é A temporada. Razoabilidade. Né? Razoabilidade. A prisão ela tem que ser revista periodicamente e razoabilidade. Um réu preso 5 anos, você acha que tem razoabilidade? Eu acho que não. Eu já fiz, quando eu cheguei aqui no Cabo, um preso há 9 anos esperando julgamento no júri. 9 anos. Pensa, se ele fosse absolvido, ia ser tragédia total. Mas se ele fosse condenado, a pena era 6 anos a mínima. Ele já estava com 9. Entendeu? Exatamente. Então. Não, tá certo que é certo. Exatamente. Você acha razoável? Ela ainda Eu não não tenho- é o cara lá. Olha, 12, eu não tenho 20, certeza se ele cometeu crime ou não. Eu não tenho certeza se ele Tem cometeu alguma crime. coisa que tá lá, não acho não. Ele vai ser preso justamente, certamente, por 10 anos, vai passar lá 10 anos sem ter feito nada. Você não tem noção da realidade da Não vida. bota ela no júri não, porque ela vai lascar o réu. Você não tem noção da realidade da vida. Jesus, eu tenho que provavelmente ter feito alguma coisinha, não? Olha só, Vamos tem pegar, indícios de vamos que pegar ele lá na matou uma cadeia. pessoa. Tem indícios de que ele matou uma pessoa. Tem indícios. Só que a pena, se ele for condenado, a pena é 6 anos. Como é que eu vou deixar ele 9? Que castigo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente tem que ser técnica, gente. Assim, eu tô falando sério, entendeu? A gente tem que ser técnica, porque isso são vidas. Você tem que São ser vidas, assim. entendeu? A gente tem que ser técnico. Todo mundo ia estar preso. Terceira hipótese, incompetência da autoridade que ordenou a prisão. Cessação dos motivos da coação. É só olhar lá na lei que está tudo lá. Recusa ilegal a fiança. Processo manifestamente nulo e extinção da punibilidade. Competência. Competência é importante, gente, olha só. Se a autoridade pública é particular, é delegado ou é Ministério Público, promotor de justiça, a competência é do juiz de primeiro grau. Então, se é delegado, promotor de justiça, primeiro grau, né? Ou se é particular, o competente para julgar é o juiz de primeiro grau. Se a autoridade coatora é juiz, quem julga é o tribunal. Se a autoridade coatora é juiz, quem julga é o tribunal. Se a autoridade coatora é o tribunal, quem julga é o STJ. Se a autoridade coatora é o STJ, é o STF que vai julgar. Tem que subir a estadia. E quando acontece já no corpo, professor, quem foi
A autoridade coatora é o STF, aí tem que ver no regimento interno do STF. Entendeu? No regimento interno do STF. Sempre vai haver quem vai errar por último. E aí não tem jeito. E o réu dele tem direito de duplo grau de jurisdição. Que é relativizado, não é um direito absoluto. Quando eu estou diante de alguém com foro por prerrogativa de função, é uma exceção que não tem duplo grau de jurisdição. STJ. Além dessa escadinha, temos a situação do foro por prerrogativa de função, que está lá no 102 e no 105 da Constituição. Tá? Oi? Prefeito PJ. Aí tem que olhar lá o rol do 102, do 105, tá? Da competência. Quais são os artigos? 102 e 105 da Constituição. Tanto o STF quanto o STJ. Tá? Sempre vai haver quem erra por último e aí não tem o que chorar. Quais são os recursos que desafiam o habeas corpus? Vamos lá. Os recursos que desafiam. O habeas corpus. Eu impetrei um habeas corpus porque o delegado praticou um ato irregular. Aí a autoridade coatora, impetrante Heloísa, paciente José, autoridade coatora, delegado. Eu vou mandar para quem esse processo? Para o juízo de primeiro grau, tá? Aí eu tenho uma sentença nesse habeas corpus. Tem uma sentença nesse habeas corpus. Eu quero recorrer dessa sentença. Está entendendo de que recurso que eu estou falando? Da sentença que julga o habeas corpus. É disso que eu estou falando. Quais são os recursos cabíveis? Primeiro recurso, reze. Quem pode ler para mim 581, inciso 10? 10. Conceder ou negar a ordem de habeas corpus. A decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus desafia reze, não é apelação. Isso aqui é uma pegadinha. Como é uma sentença concessiva, imediatamente a nossa cabeça pensa em apelação. Não é. É recurso em sentido estrito. Tá? Até para o MP também? Oi? O MP? Decisão concessiva, não é? Leia aí para mim. Aqui. É. Concessiva de habeas corpus. É o MP mesmo que vai recorrer. Né? E aqui nega? Aqui nega habeas corpus, não. Aqui nega habeas corpus, não cabe reza. É só a decisão que concede habeas corpus. Para que nega tem? Não. Se você errar esse recurso, pode ir. Oi? Se errar o recurso, não tem problema. Tem problema. Se for numa prova, é zero. Se for na vida real, fungibilidade, se não houver má fé. Fungibilidade. Mas para ter fungibilidade, você tem que olhar o prazo. É? Fungibilidade é recurso. Oi? Fungibilidade é recurso. Fungibilidade é um princípio que diz que você pode entrar com recurso errado e ele vai ser recebido como recurso certo. É um princípio. Entendeu? Oi? Não, na prova não tem fungibilidade. E outro recurso que cabe é o recurso ordinário, que está lá no artigo 102, 2A. Lê para mim, por favor. Qual foi a lei? Constituição. Tem dois fundamentos. Lê o 102, 2A da Constituição. Julgar E os... Fala. em recurso ordinário. A. O habeas corpus, o mandado de segurança, o
o habeas data e o mandato de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. B. Do crime político. E o 105? Primeiro é 2A. julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Quando a decisão for denegatória, cabe ao STJ recurso ordinário. Vou lhe dizer uma situação importantíssima. Antigamente, ninguém entrava com recurso ordinário. Era o seguinte: eu perdia o HC, eu impetrava outro HC, do tribunal acima. Então, eu impetrei um HC para o juiz de direito, perdi, eu ingresso com o HC para o tribunal. E agora eu digo que a autoridade coatora é o juiz. Aí perdi esse HC também. Aí eu entrava para o STJ, dizendo que agora a autoridade coatora era o Tribunal de Justiça de Pernambuco, entendeu? E aí assim ia chegando até o STF, vários HCs. E ninguém usava recurso. Só que o STF, cada dia mais, o STF e o STJ, está apertando, restringindo a interpretação do habeas corpus. Justamente porque o número de processos é uma coisa absurda. Então, não se tem admitido habeas corpus como sucedâneo recursal. O que é isso? Ao invés de eu entrar com recurso, certo, eu entro com habeas corpus. Isso não tem sido aceito. Então, se eu perdi um HC no TJPE, eu não vou ingressar com outro HC perante o STJ. Eu vou entrar com recurso ordinário perante o STJ. Entendeu? Então, hoje em dia, a jurisprudência tem restringido o cabimento de habeas corpus, a meu ver, de forma absolutamente indevida, entendeu? E exigindo que seja feita a utilização do recurso próprio, que é o recurso ordinário, tá? Então, primeiro grau vai caber rese, no segundo grau vai caber para o STJ, recurso ordinário, e para o STF, recurso ordinário. Tá? Constitucional. Recurso ordinário e recurso extra, os dois, recurso ordinário constitucional, com base um no 102, 2A e o outro 105, 2A. Uma súmula importantíssima em relação a isso, súmula 691. Perdi a liminar, não posso entrar com habeas corpus do indeferimento da liminar. Súmula do STF. Oi, STF. 691. 691. Como é que o povo fazia, gente? Impetrei habeas corpus, pediu uma liminar.